Amados irmãos, nós vamos hoje abordar algumas perguntas que nós chamamos intrigantes. E hoje à noite o nosso tema é esse aí, momentos difíceis, perguntas intrigantes. Quem nunca se viu num momento difícil e se fazendo perguntas intrigantes ou perguntas difíceis de responder? Algumas conversas que a gente tem com pessoas aflitas e preocupadas, angustiadas, elas fazem algumas perguntas para a gente, para o pastor, para o irmão, para o amigo, para o pai, para a mãe. Não é verdade? A esposa faz para o marido faz para a esposa e vice-versa. E algumas perguntas não há resposta. Naquele momento não há resposta. Momentos de angústia são momentos difíceis, de medo. E a gente faz algumas perguntas e muitas vezes a resposta parece que não está ali, o que a gente queria ouvir. Portanto, hoje à noite nós vamos falar sobre momentos difíceis, perguntas intrigantes. E nós vamos abordar essa questão. E eu quero fazer de base o Salmo de número 13. Você que está nos assistindo pelo canal, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, porque eu quero que você seja edificado profundamente com as mensagens que nós estamos colocando lá. E eu lhe peço para você compartilhar para edificar outras vidas, muitas outras pessoas. Amém? Olha o que diz o Salmo 13. Até quando, Senhor? Observe que ele começa o Salmo dizendo: até quando? Até quando? É uma pergunta. Esqueceste-ás de mim para sempre? Outra pergunta. Até quando ocultarás de mim o teu rosto? A terceira pergunta. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? A quarta pergunta. Não é forte essa segunda aí, essa quarta, melhor dizendo? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É a quinta pergunta. Verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus inimigos, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Diga amém, irmãos. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus nos abençoe. O que você consegue ver em linhas gerais nesse salmo? Pense um pouco. Você pode ficar com ele aberto aí, enquanto estamos pregando. Nós vamos sair, mas nós vamos voltar. Eu quero que os irmãos vejam que este salmo, o salmista esse salmo é um salmo de Davi, ele está muito angustiado, vocês percebem? Vocês conseguem perceber que Davi está angustiado, se perguntando: até quando? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não se lembra de mim? Até quando o Senhor vai ocultar o teu rosto de mim? Até quando eu vou estar relutando? Relutar, meus irmãos, dentro de minha alma, com tristeza.
Até quando o meu inimigo vai se levantar contra mim? Pesado, não é? Isso aqui foi uma situação. Aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: escute o que eu vou ler aqui agora. Momentos difíceis podem gerar perplexidade, perguntas intrigantes. Quem não sabe o que é a palavra perplexidade? Uma pessoa perplexa é uma pessoa que não sabe o que fazer, irmãos. Você está me entendendo? Tem situações em nossas vidas que nós não sabemos nem o que fazer. Não é verdade? A gente fica numa situação que a gente não sabe o que fazer. E eu sei que muitos aqui já passaram por isso, porque muitas vezes a gente não sabe a dor do outro, a história do outro, o sofrimento que o outro já passou, as lutas que já passaram ou que estão enfrentando. Muitas vezes a gente olha assim para a pessoa, você não imagina o que ela está enfrentando, as perguntas, o sofrimento. E essa mensagem hoje à noite é para trazer luz para esses que estão passando por esses momentos, para quem já passou e por aqueles que podem passar, porque nessa vida tudo é possível, por um momento difícil. Por isso eu quero que você mande essa mensagem para alguém que você conheça, que esteja precisando ouvir isso. Muito bem. Momentos difíceis geram perplexidade, perguntas intrigantes. Davi, no entanto, era um homem de muita fé e de experiências extraordinárias com Deus. Muitas vezes Davi experimentou o poderoso livramento de Deus, do Senhor. Mas, todavia, teve momentos em sua vida que ele ficou perplexo, angustiado, aflito, com medo, muito preocupado e até fugiu dos seus inimigos. Eu quero convidar você para que abra bem aí no Salmo 18. Passe só um pouquinho. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 18, versículos de 3 a 6. Salmo de número 18, versículo de 3 a 6. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Olha o que ele vai dizer aí agora. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Terror quer dizer medo. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte. Irmãos, você imagina o que é tramas de morte? Uma trama de morte é quando alguém trama tirar a sua vida, tirar a sua própria vida. Me surpreenderam. Versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Dá para entender o que Davi sofreu aqui? Irmãos, Davi está dizendo assim, ó: eu estive num momento tão angustiante que eu gritei por socorro. Irmãos, eu já vi gente se ajoelhar e gritar. Eu já vi gente angustiado e dizer: Deus, me ajuda, Deus tem misericórdia de mim. Irmãos, ó, por isso o homem não é nada. Olha, essas pessoas que se acham poderosas, ainda mais porque têm muito dinheiro, elas não são nada. Não são nada. Uma vez eu entrei numa loja de carro lá em Teresina. O homem disse para mim: pastor, todos esses carros são meus. Eu daria tudo para que eu tivesse saúde, mas eu não tenho saúde. E nada disso resolve o meu problema. Ele todo doente, irmãos, abatido, muito doente. Eu acho que aquele homem não durou muito tempo, porque ele estava muito doente. Irmãos, olha, o homem não é nada. E muitas das vezes o que Deus está esperando é um grito de pedido de socorro. Mas muitos são duros e não pedem esse socorro a Deus, porque são orgulhosos, se acham grandes até na hora da doença, mas não são nada. E muitos se humilham
É nessas horas que ele se humilha. Davi teve esse momento, ele gritou por socorro. Ele conhecia Deus, ele conhecia o poder de Deus. Irmãos, Davi muitas vezes foi visitado por Deus em grandes livramentos. Deus agia poderosamente na vida do rei Davi. Antes dele ser rei, Deus operava grandes maravilhas na vida dele. Davi conhecia o poder de Deus, mas mesmo assim, Davi passou por momentos difíceis, mas ele venceu. Vamos aplaudir o Senhor. Davi foi um homem que experimentou muitas vitórias. De todas as suas lutas, Deus lhe deu vitória. Por isso, nós vamos já encontrar algumas perguntas aqui e vamos entender e vamos ver as respostas para elas. Continuando aqui a nossa introdução. Muitas vezes o cristão também passa por situações tão delicadas e difíceis e até desesperadoras, nas quais ele chega a se perguntar também: até quando, Senhor? Eu quero lhe fazer essa pergunta. Você já se viu perguntando isso para Deus? Pense um pouco. Você um dia na vida já se perguntou: até quando, Senhor? Se um dia vier essa pergunta na tua mente, eu quero que você lembre dessa mensagem. Se um dia você ouvir alguém perguntando: até quando, Senhor? Eu quero que você lembre dessa mensagem. Vamos ver aqui alguns exemplos de perguntas intrigantes. Olha aí a primeira, ó. Olha a primeira. Em momentos difíceis, sim, isso aí já foi a introdução. Desculpe, pode passar. Aí foi que Davi perguntou, né? Até quando? A primeira. Isso aí é uma pergunta intrigante. Olha aí, ó. Será mesmo seguro confiar ou esperar no Senhor? Irmão, a pessoa está sofrendo. A pessoa está passando por um momento difícil. Aí alguém chega e diz assim: olha, espera no Senhor. Olha, tenha paciência. E a coisa aparentemente não acontece, não é verdade? Acontece demais isso. Irmãos, é uma pergunta intrigante, porque muita gente, irmãos, se faz essa pergunta e perde o controle, irmãos. Irmãos, tem gente que se desvia porque não tem paciência de esperar no Senhor. Tem gente que perde a graça de Deus na vida dele, porque ele nega a fé dele em momentos difíceis. Olha, fulano, meu irmão, não sei quem está ouvindo, quem está assistindo, mas vocês aqui na casa de Deus agora, nunca cometa o erro de deixar de confiar no Senhor porque acha que está demorando as coisas. Será mesmo seguro confiar ou esperar no Senhor? Irmãos, é mulher que casa mal, é homem que casa mal, é gente que abre a sua empresa na hora errada, é gente sendo precipitado, é gente que não sabe orar, é gente que não quer saber de esperar no Senhor, é gente cometendo todo tipo de erros, meus irmãos, porque não sabe esperar. Conversa. Não tem futuro não. Meu irmão, eu queria que você lesse comigo, irmão, Isaías 40, verso 31. Olha aí, meus irmãos. Quem espera realmente no Senhor. Talvez o que muita gente está fazendo não é esperar no Senhor. Talvez mantenha uma crendice, mas não espera, porque quem espera no Senhor, veja o que acontece com ele, ó. Mas os que esperam no Senhor, faz o que, irmãos? Renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se afadigam. Você está entendendo, irmãos? Olha aí o que acontece com quem realmente espera no Senhor. Irmãos, quem está esperando em Deus, escuta isso aqui, ó.
Quem de fato espera em Deus, o próprio Deus, irmãos, renova as forças dele. Traz renovo às forças. Renova as suas forças para que ele não venha decair e naufragar na sua fé. Eu quero que você leia também Isaías 45, no versículo 20. Eu gostei tanto dessa passagem, eu fiquei vibrando quando eu li esse texto. Isaías 45, versículo 20, olha o que Deus diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de esculturas e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, e não há outro além de mim. Quem pode dizer amém? Olhai para mim e sereis salvos. Aleluia. Meu Deus, olhai para mim. Deus está fazendo aqui uma comparação com os ídolos falsos, que não são nada. Deus está dizendo: olhe para eles e veja que não é nada. Agora olhe para mim e sereis salvos. Meus irmãos, que coisa tremenda. Diz aqui, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Meu Deus, vamos parar por aqui. É tremendo esse texto, irmãos. Muito tremendo. O nosso Deus está dizendo: olha, eu sei o que vai acontecer. Eu sei porque eu falei. Eu sei, eu sou, né? De manhã estudamos sobre o nome de Deus, né? O eu sou. Agora, para fechar com chave de ouro, olha aí o Salmo, o Isaías 64, versículo 4. Você quer ler? Marque aí na sua Bíblia. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem pode receber essa palavra na sua vida? Diga: eu recebo. Mais forte: eu recebo na minha vida esta palavra. Quem espera no Senhor jamais será decepcionado. Olha aí, meus irmãos. Então, qual é a resposta para essa pergunta aí? Besta é quem não espera no Senhor. Abestado, louco, nécio é quem não espera no Senhor. Vamos para a segunda pergunta. Olha aí a segunda pergunta, intrigante. Por que isso está acontecendo comigo? É comum, meus irmãos, a gente ouvir pessoas dizendo: olha, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Você quer saber a resposta disso aí? Abra no Salmo 119, versículo 71. Livro de Salmos, capítulo 119, verso 71. Olha aí, meus irmãos, por que algumas vezes coisas acontecem. Diz assim o texto: foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha aí, irmãos, o salmista dizendo que foi bom ter passado por aflições, para ele aprender a palavra do Senhor. Sabe, lamentavelmente, muitas vezes, irmãos, o que está acontecendo, escuta bem, são momentos para você aprender a não se orgulhar, a não querer ser independente de Deus. Porque muitas vezes, quando o dinheiro está bom aqui no bolso, quando as pessoas estão bem, quando as pessoas estão ali somente
contando vitória e tal. Muitas vezes elas esquecem de Deus, irmão. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para buscar Deus. Sabe, eu vou dizer uma coisa, lá em casa eu sempre falo para os meus filhos, nós temos que aprender agora. Nós não temos que esperar acontecer coisa ruim para a gente dizer, ai meu Deus, eu agora aprendi. Não, é agora que você deve aprender a buscar a Deus. Você não tem que aprender a buscar Deus chorando, porque está acontecendo um problema grave na tua vida, na tua família. Não. Pastores, ei pastor, nós não temos que aprender a buscar a Deus mais ainda quando a igreja está passando por um problema grave. O tempo da gente orar como pastores é agora, que tudo vai bem, diga-se de passagem. Mas tem gente que só aprende, irmãos, na aflição e na dor. Você quer confirmar bem aí o Jó 42, verso 5? Quando Jó disse assim, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir. Está aí, Jó 42, versículo 5, Jó disse, depois que Jó passou por toda aquela experiência, viu? Que Deus deu a ele em dobro, não é? Os bens, e que Jó agora estava feliz com Deus, né? Novamente, que tudo ele tinha sido restituído. Ele disse, agora, Senhor, os meus olhos te veem, porque eu te conhecia só de ouvir. Agora Jó tinha mais experiência com Deus, tá bom? Agora eu fiz um gráfico, um quadro aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olha aí o quadro, O sofrimento do justo pode ter as seguintes causas. Eu queria que você procurasse memorizar isso aí. São só 4, né? Fica fácil memorizar, não fica? Olha aí, a primeira causa, pode ser uma provação de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, olha, se você está reclamando de alguma coisa que está lhe acontecendo, eu vou dizer uma coisa para você. Se pergunte, será que não é uma provação? Uma luta que você está passando. Pode ser uma provação, para ver até onde, não é, a sua fé, como a sua fé está, provando a sua fé. Abraão não foi peregrino? Abraão não demorou muitos anos para receber a bênção dele, que era Isaac? Abraão sofreu muito, irmãos. Era uma provação. Deus estava provando Abraão no chamado dele. A segunda possibilidade de um justo sofrer. Lembre que eu estou falando do justo. Sofrimento, porque o ímpio, quando ele sofre no mundo, é consequência da loucura dele, né? Das presepadas, a loucura que ele faz. Apanha mesmo. Irmãos, olha, inclusive quem aparentemente tem dinheiro, viu? Rico, não queira ter a vida de alguns ricos e poderosos, autoridade. Vive uma vida infernal. Vive uma vida miserável. Não vive feliz com a família. Os filhos são rebeldes. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem um emprego bom, mas não tem alegria dentro de casa. Não tem o amor da esposa, muitas vezes. Não tem bons amigos, só tem gente interesseira. Doenças e uma série de coisas. Agora, o justo, se ele passa por alguma aflição, por algum problema, as causas podem ser essa daí, uma provação de Deus, e pode ser uma fatalidade humana ou natural. Acontece uma coisa na natureza e respinga no justo, porque vivemos aqui nesse mundo, nós estamos aqui no mundo, né? Então, se uma coisa está acontecendo com muita gente, eu posso também sofrer, não é verdade? As crises financeiras, não é? Uma pandemia como aconteceu, uma série de coisas pode respingar na gente, mesmo que eu não tenha culpa, entendeu? Ou pode ser uma falha humana. Muitas vezes a pessoa comete uma falha humana e não tem nada a ver espiritualmente, foi um erro dele mesmo, né? Uma fatalidade ou uma coisa que aconteceu
humanamente falando. E a terceira, letra C, pode ser consequência de um erro. Irmãos, um dia desse caiu uma aeronave. A aeronave estava com um problema e a pessoa não consertou o avião. Uma pessoa foi para Teresina num carro com problema nos freios. Lá nas tantas da estrada aconteceu um acidente. Ele sabia que o carro não estava bom de freios e mesmo assim viajou. Então é um erro. Tem coisas que uma família fez uma piscina, não colocou a cancela. Ou teve outro caso que colocou a cancela, mas esqueceu a cancela aberta. A criança foi lá e morreu, afogada, porque não tinha ninguém cuidando da criança. Então, um erro, a consequência de um erro. Quem tem uma piscina em casa, meu Deus, tiver criança, tem que fazer uma cerca bem feita, porque tem criança em casa. Já pensou? Um dia desse, uma criança, meus irmãos, morreu num balde d'água, num balde na sala, porque a mãe estava passando o pano, esqueceu o balde d'água, o bebezinho saiu por ali, né? E meteu a cabeça no balde, e a mãe não viu, morreu afogado dentro do balde. Você já pensou um caso desse? Então, são erros humanos, erros da própria pessoa. Então, nós temos que ter cuidado. Eu tenho um primo, ele ficou maior do que eu, o homem é grande. Mas quando ele era pequenininho, ele caiu numa manilha, irmão, cheia d'água. Caiu. Faltava água, então botou-se a manilha, aquele com fundo, rente com o chão. Então não tinha a altura da manilha para colocar água. A manilha ficava rente com o chão. E aí o meu primo, ainda bem novinho, muito novinho, se arrastando pelo chão, foi até essa manilha e a minha tia não viu. E ele foi querer pegar uma folha de manga que estava em cima da água e ele caiu na manilha, cheia d'água. E eu de longe vi o barulho e corri e salvei o meu primo. Ele já estava se afogando com muita água. Então são erros humanos. Lembre-se que tem os erros humanos, né? E por último, tem um propósito divino. Eu vou dizer isso aqui, com muita graça. Ei, tem coisas que acontecem em nossas vidas porque Deus tem um propósito. Nunca esqueça disso também. Eu quero dar um exemplo. Abra bem aí a sua Bíblia em João capítulo 9. Olha o que está escrito bem aí. Irmãos, para mim, esse exemplo é top. Esse exemplo, para mim, ele é top. O cego de nascença. Ele nasceu cego, irmãos. Ele nasceu cego. João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga comigo, de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Nem ele e nem os pais, mas ele nasceu cego para que se manifestasse nele o que, irmãos? As obras de Deus. Então, tem coisas que acontecem em nossas vidas para que se manifeste o poder de Deus, o milagre de Deus. Sabia? É difícil a gente aceitar, não é? Mas tem hora que a gente tem que aceitar. Deus sabe porque algumas coisas acontecem em nossas vidas. Deus sabe. É para manifestar o propósito divino. Vamos avançar porque o tempo corre, né, irmãos? O tempo não perdoa, né? Voa mesmo. Bora lá. Olha aí, a terceira pergunta intrigante. Será que meu inimigo vai mesmo prevalecer contra mim? Isso numa batalha, numa luta. Muitas vezes essa luta é judicial, é física mesmo. Muitas vezes é uma pessoa que está perseguindo. E aparentemente a gente acha até que a pessoa vai vencer a gente, né? Porque se torna um inimigo poderoso.
alguém que diz assim: rapaz, com ele aí eu não posso não. Pois é, você pode até não poder enfrentá-lo, mas lembre-se de Deus. Aleluia! É um gigante. Cadê que teve algum homem lá em Israel que teve coragem de lutar com o gigante Golias? Teve? Só Davi mesmo. E quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o que foi que ele disse? Eu vou a ti em nome do Senhor. Eu não vou lutar com você na minha própria força, porque na minha própria força eu não vou vencer. Davi sabia disso. Então, a pergunta é: será que meu inimigo vai mesmo? Sabe por quê, irmão? Porque a gente vê a coisa ficando pior, né? A gente vê a coisa, em vez de melhorar, vai ficando mais apertado. Aí você começa a se perguntar: ai meu Deus, pastor Isaías, parece que eu vou perder mesmo. Parece, né? Fique tranquilo. Rapaz, o Deus que nós servimos é um Deus de surpresa, irmão. O que foi que Marta e Maria disseram para o Senhor Jesus quando ele chegou? Primeiro mandaram chamar ele, Lázaro estava doente. E aí Jesus demorou 4 dias para chegar. Quando chegou, disseram: Senhor, já cheira mal, já está morto, enterrado. Aí uma delas disse assim: se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Não foi isso que eles disseram? Se o Senhor tivesse chegado a tempo, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olhou e disse: eu não já te falei, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí Jesus perguntou: aonde sepultaram? Aí disseram: vem e vê. E levaram ele até onde estava o túmulo de Lázaro. 4 dias. Então, meu irmão, tem hora que pastor Isaías está perdido. Pastor Isaías, aí não tem solução mais não, pastor. Irmão, tem solução. Tem solução. Nunca diga que não tem, porque com Deus tem. E nós temos que crer. Nós temos que crer. O impossível pode acontecer. O impossível. Aí eu queria mostrar para vocês um texto. É o Salmo 46. Olha o que está escrito no Salmo 46. Nós estamos lendo o Salmo, né, irmãos? Coisa fantástica. Olha, aproveite cada salmo. Eu estava falando para os irmãos lá da Tremembés, eles estão amando também a leitura. É um salmozinho, né, por dia. E aí você aproveita e lê muito bem, tá? Amanhã é o 22. Olha aí, olha aí a proposta de Deus para quem está com medo do inimigo. Nós não devemos ter medo do inimigo. Por quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir o que, irmãos? A sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco ou com eles? Diga comigo, diga conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Quem pode dizer amém? Ele queima os carros aonde, irmãos?
no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou quem? Que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio, Deus de Jacó. Pronto, é isso aqui que eu vou ler quando o meu inimigo estiver se levantando contra mim. Aí eu leio e está aqui, ó. Não é simpatia não, não vou fazer nenhum tipo de simpatia. Não vou me benzer, não vou plantar pé de peão roxo na minha porta, não vou fazer alguma coisa, não vou ficar me tremendo. Aqui, Salmo 46, está dito, quero ver. E eu digo, Deus está comigo, Deus está comigo. Tá aqui. Leia de novo em casa. Você não vai ler aqui agora, nós vamos ler outro salmo já, outro texto. Pronto? Está satisfeito? Precisa. Bora para a quarta pergunta. Olha aí, ó. Olha aí a quarta pergunta. Será que Deus não está me ouvindo? Por que Ele não me responde? Será que Ele esqueceu de mim? Irmãos, aquela oração que você está fazendo e está dizendo assim, olha, eu estou com 6 meses que estou orando por aquele assunto. Olha, 6 meses. Tem gente que ora meses, anos. E Deus responde. Eu quero dizer uma coisa para você. Se um dia você se fizer essa pergunta, lembre dessa mensagem e ouça ela. Eu não vou tirar essa mensagem tão cedo do canal, porque eu quero que você assista ela e mande para alguém. Ó, será que Deus não está me ouvindo? Irmãos, o que tem de gente que perde a fé porque diz que a resposta não veio? Não. Pastor, tem futuro não, pastor. Pastor, eu estou com 1 ano que estou orando, pastor. Deus não está me ouvindo não. Isso é muito triste, irmãos. Porque Deus quer dar a bênção, mas na hora certa. Mas a pessoa. Você sabe, meus irmãos, que muitas mulheres na Bíblia eram estéreis, não era? Você não sabe disso? Muitas mulheres na Bíblia eram estéreis. Que não podia ter filhos. O que a Bíblia mostra? Que elas deram à luz. Ana era estéril, irmãos. Ana. E ela teve muitos filhos. A mãe de João Batista, irmãos, era estéril. E deu à luz na velhice. Sara deu luz na velhice. A esposa de Isaac deu à luz também depois de muitos anos, meus irmãos. O que é impossível para Deus, irmãos? Meus irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos, irmãos. Olha, fulana que dizia ser estéril, olha aí, ó, é mãe de fulano, está grávida, deu à luz. Então Deus é Deus. Mas essa aí não é a resposta. A resposta, sabe onde é que ela está? No Salmo 34, versículo 15. Abra aí no Salmo 34, versículo 15. Bora lá. Estou terminando, irmãos. São 5 perguntas, já estamos na 4ª. Olha aí, ó. Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem pode dizer amém? E os seus ouvidos estão abertos ao que, irmãos? Ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quem pode dizer amém? Olha o versículo 18. Perto está o Senhor
dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem toma posse disso aí? Quem toma posse? Olha, Deus não está me ouvindo. Quem foi que disse? Quem foi que disse que Deus não está lhe ouvindo? É você que está dizendo. E lembre-se, nós estamos falando aqui de gente que obedece a Deus. Ei, não vá chegar para uma pessoa incrédula, pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, dizer: olha, te aquieta, tenha calma, que Deus está... Não, aí não vale. Isso aqui é para quem serve a Deus, irmão. Isso aqui é para quem serve a Deus. Veja o versículo de novo. Os justos, os olhos do Senhor estão, meus irmãos, em cima dos justos, mas o seu rosto está virado contra os que praticam o mal. Você consegue entender? Olha aí, ó, como é que está Deus, ó. Virado as costas para quem não obedece a sua lei. Está aí no versículo, está aí, ó. Está muito claro. É o versículo de 16, Salmo 34, 16. Tá bom? Olha um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês. Eu queria que vocês anotassem para ler em casa. Isaías 63, verso 9. Eu amo esse versículo porque para mim ele foi um achado. Sabe o que diz em Isaías 63, 9? Diz que na nossa angústia Deus está conosco. E também Lucas 18, versículo 1 fala que Deus fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. É Lucas 18, 1 e o verso 7, né? Sobre o dever de orar. Vamos para a quinta e última pergunta. Olha aí, ó. Essa daí é muito intrigante, muito. Essa daí é terrível. Essa daí abala muita gente, irmãos. E ó, tem mais gente abalada com essa aqui do que você imagina. Por que essa pergunta é intrigante? Porque tem gente, irmãos, que morde a língua de raiva, revoltado. Por que fulano de tal não é crente, ele não adoece, ele não serve a Deus, tem um carrão bonito, tem uma casa que parece uma mansão, não serve a Deus, e fulano que serve a Deus, e a pessoa que está buscando a Deus, está passando por um sofrimento. Aí ele se pergunta, e como tem gente que não está tendo acesso, os que estão aqui no canal não estão tendo acesso aos slides, eu vou ler a pergunta. Ó. Por que fulano que não serve a Deus está tão bem, sem nenhum sofrimento, e eu estou sofrendo tanto? Vamos responder essa pergunta bem rápido. Eu quero que você abra comigo no Salmo 37. Olha o que diz o Salmo 37. Olha aqui, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, versículo 1. Nem tenha inveja dos que praticam o que, irmãos? A iniquidade. Pois eles muito em breve desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o quê? O bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aí o versículo 6 diz: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol no meio-dia. Descansa no Senhor e espera o quê? Nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus pensamentos ou desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Diga comigo, os malfeitores... Não ficou bonito, repete.
os malfeitores serão exterminados. Versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Olha, ei, irmãos, ei, quero chamar a sua atenção. Tem gente que você vai procurar o lugar dele, ó. Você foi. Aquela pessoa que você achava que era grande. Aquela pessoa que você dizia assim, rapaz, mas por quê? Já foi, já era. Porque Deus está dizendo, olha, não te irrites, não te impacientes com quem fica aparentemente prosperando. Certamente isso acabará mal. Procurarás o seu lugar e não mais encontrarás. Lembra disso. Então, você está pensando que você que serve a Deus não tem bênção? Olha aqui, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele te ajudará. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Descansa nele, espera nele. Fica tranquilo. Fique tranquilo, porque Deus está no controle. Eu posso ouvir um amém? Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. E aí, a conclusão. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar a irmã Ana Carla para cantar um louvor. Em nome de Jesus. Seja qual for a situação, jamais duvide do amor e do cuidado do Senhor. Quem pode dizer amém? Então tome posse. Nunca duvide. Deus não tem que provar mais nada, porque Ele já provou quem Ele é. Senhor Deus, abençoe o teu povo. E que esta mensagem sirva, Senhor, para fortalecer muita gente. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, se inscreva no canal. Vamos